Olá a todos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Ceará. Eu sou Jacques Esmeraldo, estou presidente do CREFIT 6 e nós estamos mais uma vez aqui no Papo CREFIT 6. E hoje para falar de um assunto extremamente importante, que é sobre os transtornos do espectro autista, então TEA. E para isso, hoje nós vamos ter aqui uma convidada que sabe muito, que ensina bastante a gente, e ela vai já se apresentar e falar um pouco aí sobre essa questão do autismo. Então a gente sabe aí que nós temos de 1 a 2% da população mundial, né, e aqui no Brasil também reflete essa epidemiologia de pessoas diagnosticadas com autismo. E aí a gente sabe também que tem muitas crianças, muitos adultos que não são diagnosticados com autismo, porque isso foi algo que foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e esse diagnóstico acabou sendo mais evidente. Mas a gente tem outros problemas de neurodesenvolvimento, não só o autismo, que eles se confundem. Então hoje a gente vai saber aí, conseguir tirar um pouco das dúvidas. E para isso, hoje nós estamos aqui com a doutora Francilena Bessa, que ela é fisioterapeuta, é terapeuta ocupacional, é diretora secretária do CREFIT 6 também e trabalha no dia a dia também atuando com crianças. Então eu vou pedir para ela se apresentar, fazer uma breve histórico aí de como ela entrou na terapia ocupacional, na fisioterapia, para que você saiba da vida e o que trouxe ela para vir tratar de crianças hoje, que é o forte dela, e eu sei que a gente vai aprender muita coisa hoje. Então, doutora Francilena Bessa, eu acho que eu vou tirar o doutor e doutora para a gente ficar mais à vontade, viu? Então, Francilena, que a gente chama de Fran, né? Amigavelmente de Fran, carinhosamente de Fran, se apresente, diga por que você chegou aí na fisioterapia, na terapia ocupacional e hoje escolheu trabalhar com crianças. Então, doutor Jacques, vou também tirar o doutor, né, para ficar mais informal, e é assim que a gente lida no dia a dia, nós que estamos juntos aí quase que diariamente, né, na luta do CREFIT 6. A terapia ocupacional e a fisioterapia, na minha vida, elas sempre, as duas profissões, desde o início, que foi voltado, né, para a saúde da criança. Então, há 25 anos eu tenho essa formação, né, essa graduação da terapia ocupacional, e há mais ou menos 15 anos, 16 anos na fisioterapia. Mas sempre o que brilhou meus olhos foi a saúde da criança, foi o desenvolvimento infantil, né? E é nisso que eu tenho focado nas minhas últimas formações, com especialização, mestrado, doutorado, e eu estou na docência há 15 anos também, falando sobre o desenvolvimento infantil, falando sobre neurodesenvolvimento, né, tudo que vem dentro da sua tipicidade, o que é típico e o que é atípico, né? Então, quando você me convida aqui para o Papo CREFIT 6, que eu venho assim muito feliz falar dessa temática que é de extrema relevância, que é o transtorno do espectro autista, né? Então, eu quero contribuir aqui com o máximo de colocação que eu puder fazer a partir das suas perguntas. Então, Fran, transtorno do espectro autista. Eu acho que se dependesse de mim, eu até mudaria, tiraria esse transtorno, botaria alguma outra coisa, porque a gente sabe que realmente é um mundo, né? O próprio autismo é um mundo. Tem pessoas que a gente nota que realmente tem assim de cara, você já consegue ver, mas tem outras que são muito sucintas, muito imperceptível, né? Essa questão do autismo. E com relação a isso, né? O autismo ele é um transtorno, né, de neurodesenvolvimento, mas você consegue explicar isso um pouco mais fácil para que as pessoas em casa consigam entender? Sim, então existem alterações do neurodesenvolvimento. Eu acho que assim vai ficando mais claro. E existem níveis, né, vamos dizer assim, de dependência dessa pessoa que tem autismo em relação a outra pessoa. Então, existem os níveis de suporte, né? O nível de suporte 1, 2, o 3, né? E aí a gente tem, quanto menor for o nível de suporte, mais independente é essa pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA, vamos ficar usando só o TEA, né? Que é a forma mais curta de falar e mais prática. Eu tenho uma pessoa que tem pouca dependência, ela consegue se virar sozinha, ela tem certa autonomia, ela consegue desenrolar, como a gente chama, né? Aqui no estado de Ceará, a gente fala muito esse termo, né? Ele é mais desenrolado, ele se engancha com pouca coisa, né? Como a gente fala. E aí essa pessoa tem um nível de suporte 1. Nível de suporte 2 já é um nível de dependência um pouco mais elevado, e assim por diante, né, gradativamente, nível de suporte 3 e etc. E aí a gente às vezes, sabe, já que se pega, eu conversando com uma mãe agora recente, uma mãe
de uma pessoa com TEA, de um adolescente, já quase adulto, dizendo: todo mundo acha que quem tem nível de suporte 1 é de boa, é muito tranquilo. Só que, psicologicamente, emocionalmente, talvez seja um dos níveis de suporte mais difícil. Por quê? Porque se confunde ali. Será que é autista mesmo? Será que está dentro do espectro do autismo mesmo ou não? Será que isso que ele está fazendo é birra? Será que isso ele não está fazendo porque ele tem preguiça? Será que ele não socializa porque é o jeitão dele? Porque puxou o pai, porque puxou a mãe? Tem muitas essas questões. Então, o nível de suporte 1 é aquele que mais sofre com as questões sociais e com as questões emocionais. Porque não fica muito claro. Isso, aproveitando aí só para a gente já meio que fazer uma pergunta que é interessante. Assim, a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. Sim. Quanto antes, melhor. Só que a gente está vendo aí também algumas pessoas com idade um pouco mais elevada, já adulto, fase adulta, sendo diagnosticadas também. Uhum. E hoje os diagnósticos eles não estão sendo mais apenas pelo neuropediatra, por exemplo. Uhum. Né? Em alguns equipamentos aí de prefeituras, então querem o laudo do neuropediatra, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo. Então, toda a equipe está envolvida ali para fechar o diagnóstico, né? Então, isso mudou também um pouquinho ao longo dos anos, não é isso? Isso ficou de forma mais abrangente, né? Existem também psiquiatras, além dos neurologistas, né? Neurologistas, que é a categoria médica, mas a outra categoria, né? Que a gente faz parte, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, né? É uma equipe que vai ali, na verdade, muitas vezes parte da gente. Os sinais de alerta, por exemplo, né, que a gente identifica desde quando é bebê. Às vezes a criança vem pra gente porque tem um atraso, muitas vezes tem um atraso na fala, tem um atraso no rolar, no sentar, no engatear, nos marcos motores, ou tem alguma questão sensorial que ninguém sabe bem o que é. Mas nós que temos a formação, que estudamos, né, o estudo não para, né, a gente consegue, sim, facilmente identificar que existem sinais de alerta. E depois, qual é o próximo passo? Eu identifiquei um sinal de alerta. Por exemplo, a criança tem 6 meses já e ela ainda não atende pelo nome. Quando eu chamo pelo nome dela, ela fica ali alheia. Ela não faz um contato visual, que é de extrema importância, né? Aquela criança que está ali se relacionando com você, mas o contato visual é perdido. Isso também é um sinal de alerta. Quer dizer que a criança é autista? Quer dizer que o diagnóstico de TEA está ali já resolvido? Não. Mas são esses sinais de alerta que nós, profissionais de saúde, temos que atentar com os pais e dizer, vamos agora investigar. Aí a gente junta a equipe com a equipe médica e aí os testes específicos, né, e a avaliação começam a ser feitas. Então a importância da multidisciplinaridade, né, interdisciplinaridade, sim, na verdade, que precisam conversar, não existe um imperativo, o meu diagnóstico é o que está certo, do restante está tudo errado. Exato. Eu acho que é importante a gente ver todo esse contexto dos profissionais, porque, por exemplo, o fono, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a própria fisioterapia passa muito tempo ali com a criança e acaba vendo alguns outros sinais. Então, a doutora Fran falou de alguns sinais sobre esse desenvolvimento, neurodesenvolvimento da fala, assim, que você consegue ver. Então, com criança, você consegue acompanhar isso com um pouco de facilidade, né? Obviamente que tem sinais que são muito difíceis de você identificar, mas há sinais mais claros e que você identifica. Por exemplo, a fala é uma delas, né? Uhum. Então, a criança com 5 anos, 6 anos não fala ainda, então você realmente tem que ter a consciência de que isso não é o correto. Então, o desenvolvimento pode ter atraso de fala, como a doutora Fran fala, pode, e não ter nada a ver com autismo, mas demorar demais, precisa-se, né, fazer uma investigação um pouco mais minuciosa. Mas quando é criança, beleza. E quando já está um pouco na fase adulta? Uhum. Isso fica um pouco mais difícil até. Isso, fica, né? Mas assim, os adultos que são diagnosticados agora, durante muito tempo existiu aí a subnotificação. Era aquele adulto que se achava estranho, esquisito, ou que as pessoas achavam, os próprios familiares, os próprios pais, mas não sabiam o que era. Então ficava, ele não gosta de sair, ele não gosta do aniversário, ele não gosta de ir para a festa. Tudo que comumente as pessoas daquela faixa etária gostam, o adolescente ou o adulto com TEA, ele ficava ali à margem, né? Como a gente costuma falar. E aí, agora na fase adulta, foi investigar e a gente tem casos assim, tem casos na família, tem casos de amigos próximos, que são médicos, que são advogados, que são fisioterapeutas, que estão em cargo de gestão e que têm TEA.
E qual o problema disso? E por que o espanto disso, né? Isso é bom ou isso é ruim? Diagnosticar tardiamente, vamos dizer assim. Então, existem relatos, existem estudos, né? E existem relatos que quando o diagnóstico vem, ele é mais tardio, certo? Ele é mais benéfico do que maléfico. A gente, claro, que gostaria de que esse diagnóstico fosse precoce, por quê? Aí a gente ia dar mais oportunidade para aquela criança, né, se fosse criança, a vivenciar outros tipos de experiências que iam melhorar a questão da autonomia, da independência, das atividades de vida diária, enfim. Mas se esse diagnóstico só veio na fase adulta, ele também ainda tem benefício, porque você fica mais tranquilo, eu não sou só esquisito, eu tenho um diagnóstico. Né? Antigamente isso era tipo, vixe Maria, eu tenho um diagnóstico. Hoje não, eu tenho um diagnóstico, eu tenho meus direitos. Né? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho os meus benefícios. Então, isso é uma coisa que hoje é visto como benéfico. E da própria neurofisiologia, né? Então, assim, é muito complexa a questão do autismo e realmente tem que se fazer um diagnóstico muito bem avaliado para que não dê diagnósticos errados, né? Também, porque existem outros, como eu falei, patologias de neurodesenvolvimento que podem se confundir ali, né? O TOD, por exemplo, isso. Também tem essas questões. Criança é muito latente também. Enfim. Doutora Francilena Bessa, deixa eu só lhe perguntar aqui. É uma pergunta que não está aqui muito no script não, mas é uma que todo mundo faz para a gente como profissional de saúde. Tá. Por que aumentou tanto o número de pessoas com autismo, né? O que é que você acha, presidente? Rapaz, tem muita coisa que está em pesquisas, né? E alimentação, estilo de vida dos pais, enfim, são N coisas, utilização de medicamentos, tem várias teorias da conspiração também, né, que a gente não vai nem citar aqui. É polêmico. É muito polêmico essa questão do aumento do diagnóstico. E além de que a gente teve projetos de lei que recentemente também beneficiaram, né, então com isenções fiscais e por aí. Então o número acaba também sendo puxado para cima devido a essas leis. As leis são importantes, elas têm que existir, né, mas o diagnóstico ele tem que ter o cuidado aí para poder não dar o diagnóstico errado, né? Não é forçar um diagnóstico de autismo para a criança. Isso é importante e quem trabalha na área de saúde sabe do que é que eu estou falando. Uma coisa que a gente sempre fez uma pergunta difícil e eu lhe devolvi, né, para você me ajudar, mas uma coisa que a gente sabe é que não tem uma prova, uma justificativa biológica. Não tem, é esse gene aqui, ou é esse, né, como tem outras doenças, outras síndromes, né? É por conta do cromossomo X, é por conta da trissomia do... Não existe. Essa é uma resposta, né? Não existe uma causa biológica, né? Existem aí, como você falou, várias investigações de diversas coisas. Fatores extrínsecos também acabam que, né, tem pesquisa aí falando que há melhora do autismo com a utilização de vitamina B12, enfim, dentre outras coisas. Tudo então, assim, é muito especulativo ainda. Mas, assim, só para vocês terem ideia da complexidade que é, né, você diagnosticar autismo. Não é algo simples que eu vou lá, eu acho que tem, acabou. Então, tem que ter esse cuidado também, o paizinho ou a mãezinha que vai ver aí, que está suspeitando que o filho, né, tem o diagnóstico de autismo, tem autismo, para levar para fazer o diagnóstico. Então, a interdisciplinaridade ela é importantíssima para que a gente não tenha diagnósticos errados, tá? E continuando, vamos falar agora, puxar a sardinha, né? Como diz aqui no Ceará. Doutora Fran, e com relação à fisioterapia e terapia ocupacional, né? Qual é a importância das duas profissões aí? Uma das coisas mais importantes que já foram faladas, mas eu vou repetir, tamanha é a importância, é a identificação dos sinais de alerta, que tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, ele deve saber identificar. Sabendo identificar esses sinais de alerta, é algo que foge do padrão do esperado, né, para aquela idade. Existem avaliações que são específicas, né, tanto da FISO quanto da TO, para se fechar um diagnóstico, não necessariamente o do TEA, porque a gente não faz o diagnóstico, né, do TEA, a gente participa ali enquanto equipe, quem faz realmente é a categoria médica, mas a gente auxilia por quê? Porque a gente é que está no dia a dia, né? O médico, ele vê a criança uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses, e a gente acompanha ali pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, né, junto com aquela família. Então, essa é uma das principais importâncias. Tendo o diagnóstico,
O que é que a fisioterapia, como que a fisioterapia pode ajudar? A fisioterapia ela fica muito mais voltada para as questões motoras, né? Então, todo autista, toda pessoa com TEA tem algum transtorno motor, transtorno não, tem algum atraso do desenvolvimento motor, tem alguma questão motora que precisa ser ajustada, que precisa ser melhorada? A maioria tem. Né? Nem todos têm, mas a maioria tem a questão da pisada, do pé em ponta, que não é uma causa motora, é uma causa sensorial. Mas a sequela, a consequência, pode ser um encurtamento, uma diminuição de amplitude, de movimento, né? Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar, então, ali nas questões mais posturais, nas questões de pisada, né? Então, em questões mais motoras. Já a terapia ocupacional, ela engloba questões muito maiores, né? Que impactam muito mais aí na pessoa com o TEA, como, por exemplo, o ajuste da rotina, né? Como, por exemplo, o treino especificamente das atividades de vida diária, como o banho, a alimentação, a higiene, a participação social, que essa talvez seja a de maior, não sei nem se dá para comparar, né? Mas é de extrema importância a participação social, até porque a gente acabou de conversar que o autista, ele está no mundo. Ele está aí nos ambientes de trabalhos, então essa empresa que recebe esse autista está pronta para ter um profissional que é TEA? E aí, a terapia ocupacional, ela, inclusive nas empresas, faz os ajustes, como por exemplo, com ajuste sensorial, né? Sala sensorial, ajuste de rotina, protocolo de rotina para que essa pessoa que tem essa capacidade, que a empresa precisa, mas também tem suas limitações. Então, a terapia ocupacional, ela faz aí esse meio de campo. A gente está usando aqui um bocado de palavra, né, que é popular, mas esse meio de campo entre a pessoa com TEA e a sociedade. Inclusive o governo lançou agora uma NR, né, o Ministério do Trabalho, NR1, se eu não me engano, e ela engloba aí essa questão biopsicossocial. Então, as empresas aí, elas têm que ficar atentas demais a essas questões aí, porque vai impactar nas empresas, obviamente, na vida de quem precisa. Vai impactar de forma positiva, mas a empresa precisa se adaptar para não impactar de forma negativa financeiramente. Então, tem tempo para se adaptar, tem tempo para fazer correções, para que não haja prejuízo nenhum para a empresa e as pessoas que necessitam. A gente está vivenciando aí uma época de muitas doenças mentais, né, sobrecarga de trabalho, e é importante que as empresas aí também trabalhem sobre essa questão. Mas com relação ao tratamento, né, da fisioterapia e terapia ocupacional, você já deu aí muita coisa sobre. E o acesso, quem tem dinheiro, beleza, liga, contrata. Quem tem plano de saúde, leva na clínica particular ou no centro de atendimento, né, do plano de saúde. Mas quem não tem, como é que está o acesso do portador de autismo aos tratamentos em todos os âmbitos, né? Público, privado. Certo, então, no SUS, a gente tem aí a atenção primária, secundária e terciária. O que é o ideal e o que é que existe hoje, né? Então, na atenção primária, que é lá no posto de saúde, lá perto da nossa casa, né? Perto da nosso endereço aí residencial, existe uma equipe mínima, né, de funcionamento. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, existe uma lei que diz que o fisioterapeuta tem que estar inserido aí na atenção primária. Equipes. Até que seja cumprida. Né? Nem todas as equipes de atenção de saúde da família, da atenção básica, na verdade. Eu vi que algumas prefeituras têm aberto aí Casa do Autista, exato, né? Exato. Isso ajuda a desafogar, mas, né? Mas não contempla todo mundo também, exato, né? E aí, assim, o ideal era que tivesse terapeuta ocupacional e fisioterapeuta lá na atenção básica, fazendo parte ali da equipe mínima, para exatamente fazer essa identificação dos sinais de alerta e quanto antes o diagnóstico precoce, ele é sempre bem-vindo para que as intervenções aconteçam. E, Fran, para que essas intervenções têm que acontecer tão antes? O que vai mudar? Vai resolver? Vai curar? Vai fazer o quê? Vai melhorar em todos os aspectos motores, cognitivos, sociais, afetivos, emocionais, a vida da criança e a vida da família. Né? Então, a gente vai ajudar a preparar essa pessoa, se ela for criança, né, para uma adolescência mais saudável, mais inclusiva, para quando ela for para o ambiente de trabalho, estar pronta e as empresas também estarem prontas. Então, assim, no SUS, precisa-se ainda ampliar
né? A gente já sabe que tem os projetos de Girassol, por exemplo, a gente tem os projetos de prefeituras, projetos do Estado, governo do Estado, que tem melhorado muito, né? Sim, Eu acho que a gente também tem que avaliar isso, melhorado em quantidade e em qualidade. Eu tenho visto aí terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas sendo capacitados lá na atenção secundária, ali nos ambulatórios, né, nas prefeituras. O próprio CREFIT 6 tem feito um trabalho de capacitação pelo interior do estado, mas ainda precisa melhorar o quantitativo de terapeutas ocupacionais. Aqui no estado do Ceará nós tivemos um problema gravíssimo que a gente ainda não conseguiu contornar, que foi o fechamento dos cursos de terapia ocupacional por quantos anos? Se eu não me engano, 6 anos, ficou sem formar terapeuta ocupacional no estado. A gente só tinha uma universidade com curso que fechou. E aí agora que, ano passado, que formou a primeira turma, foi a Universidade Estadual. E aí as outras que são privadas, iniciando, que todas iniciando. Ainda não estão no 4º semestre, né? 5º semestre. Então ainda leva um tempo para essa demanda que está reprimida de profissional, né? Tem muito paciente, pessoas, né, precisando da terapia ocupacional, tem, e não tem terapeuta ocupacional, não. E os que têm estão trabalhando na iniciativa privada. E aí as prefeituras... Paga muito melhor. Né, as prefeituras estão aí com vários terapeutas ocupacionais com licença sem ônus. A gente rodou o estado do Ceará e você bem viu que a gente foi fazer capacitação de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Tinha 30 fisioterapeutas, não tinha nenhum terapeuta ocupacional. Por quê? Porque só tinha um e esse um está na iniciativa privada, porque as prefeituras também não pagam um bom salário. Exato. Então a gente está com esse embate para resolver. Embora com a carga horária, né, que a gente tem uma lei que limita nas 30 horas, o salário é muito aquém do que realmente necessita. E a gente tem muitos problemas, não é só na terapia ocupacional, não. A fisioterapia também luta com esse problema aí, com a questão salarial. Então, por isso que a gente tem lutado aí para que o piso salarial seja aprovado. Não vai ser a salvação da pátria, mas vai ajudar, pelo menos aí nos próximos anos, a ter o ganho real da perda salarial que foi durante, sei lá, 15, 20 anos aí de perda salarial sem reposição nem de 1 centavo sequer em prefeituras. Então é importante que quem esteja vendo aí o podcast saiba por que é tão importante, na verdade, você escolher um candidato que tenha compromisso com saúde, tá? Porque o executivo é o prefeito ali que vai estar com o dinheiro na mão e vai decidir quais são as políticas que vão ser priorizadas. Quem são os profissionais que vão ser contratados. Além de prestar o serviço de qualidade ou não à população, pode ter prefeito que não está nem aí e nem sequer abriu o equipamento. Então a gente tem visto em municípios uma aberração, uma gestão, eu não sei, sem condições nenhuma de ser um gestor público, tá mandando na vida de milhares de pessoas. Né? E a outro grande problema que todo podcast aqui eu falo e vou ter que falar de novo, que é a formação. Então a gente está tendo aí, né, foi feita a portaria do MEC, assinado pelo o ex-governador daqui do estado do Ceará, o Camilo Santana, colocando a área de saúde aí no ensino à distância. E está trazendo muitos prejuízos à formação, né? Obviamente está dentro da legalidade, vai receber o número do seu conselho, mas a gente tem um problema seríssimo com relação aos estágios, porque a terapia ocupacional, você acabou de relatar, temos poucos terapeutas ocupacionais, temos poucos locais que prestam serviço de terapia ocupacional, e como é que esses alunos que estão se formando vão fazer o estágio se não existe lugar? Até para a docência está difícil, né? Eu estou em sala de aula também, né, em instituição privada, e a gente está com dificuldade de contratação de docente terapeuta ocupacional, e os alunos estão avançando, chegando nas disciplinas que a gente chama de disciplina aplicada, que tem prática clínica, não pode ser dado por fisioterapeuta, não pode ser dado por psicólogo, não pode, isso não pode, e a gente tem batido muito em cima disso. Então, e como aqui, doutora Fran, é importante que a Fran, como é também docente, ela inclusive pode comentar aqui mais, como é que a gente vai ter aí profissionais formados, tá? Se a gente não consegue professores, por exemplo, e você que é aluno da terapia ocupacional e da fisioterapia em EAD, tem que saber que existe a carga horária mínima do estágio, que vocês têm que cumprir carga horária também dos estágios supervisionados. Então, não está sendo cumprido em muitas faculdades aqui, a gente já tem feito denúncia no próprio MEC, que não se manifesta, no Ministério Público Federal,
para poder, eu não quero que feche o curso, eu só quero que bote o curso regularizado, deixe o curso regularizado. E até isso está difícil da gente conseguir, porque é um descaso com a formação aqui no Brasil. Eu não sei que dificuldade é essa do MEC solicitar ou até pegar o próprio visita que a gente tem feito, né, feito o termo de fiscalização e constatado aí as irregularidades e não é tomado nenhuma providência. Bom, a gente está denunciando no Ministério Público Federal, espero que o Ministério Público Federal também e o MPCE tome aí um posicionamento, também faça uma investigação. É importante a gente falar sobre essa questão da EAD, porque vai impactar justamente na qualidade do serviço prestado à sociedade. E é o nome da fisioterapia e terapia ocupacional que vai ser levado. Então a gente precisa zelar pelas profissões, né? Como o CREFIT 6, como órgão aí no estado do Ceará máximo das profissões, a gente não pode deixar isso passar despercebido, tá? Então, doutora Fran, com relação aí aos atendimentos, a gente tem sim, na atenção primária, uma melhoria do atendimento, uma ampliação, né, dos serviços prestados ao portador do autismo, mas mesmo assim ainda muito carente, né? A gente tem aí 2,4 milhões de pessoas aqui no Brasil diagnosticadas como transtorno de espectro autista, e a gente ainda carece muito de profissionais. Não que não existam, mas são poucos e, obviamente, eles vão aí para a iniciativa privada porque paga 6, 7, 8 vezes mais do que paga a iniciativa pública. Então, por isso, né? E essa ampliação, ela aconteceu mais ainda, eu acho que na atenção secundária, né? Nos ambulatórios, que você acabou de citar aí, os específicos para a pessoa com TEA, né? Para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Então, existe, claro, um investimento público, mas que precisa de melhorias de quantidade e de qualidade nesse aspecto aí. E voltando aí um pouquinho ao diagnóstico, doutora Fran, a gente, como a gente falou, os diagnósticos tardios, né? A gente tem demorado mais, algumas pessoas tá tendo de 30 e poucos anos, 40 anos, sendo diagnosticado agora. Tem alguma implicação nisso ou não? Tá tudo certo, como você já falou, é benéfico o diagnóstico tardio, então o que é que você tem visto aí na área sobre? Os relatos que a gente tem escutado e os estudos têm falado é exatamente que é preferível, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, é preferível que tenha o diagnóstico tardio do que você achar que você tem alguma coisa que você não se encaixa, né, ali naquela sociedade, naqueles papéis sociais que a gente na vida adulta tem que exercer e se acha estranho e não sabe o porquê. Então, quando você tem um diagnóstico, você se empodera dele. Né? Eu sou diagnosticado com TEA, então eu tenho amigos de faculdade, eu tenho amigos do trabalho, eu tenho amigos pessoais que aos 40 e poucos anos, como você acabou de falar, estão com diagnóstico e a vida mudou para melhor. Opa, então eu não sou só esquisito, eu não sou só chato, eu não sou só antissocial, eu sou TEA. Então está justificado. E a partir disso eu tenho meus direitos, eu tenho as minhas condições, e isso ficou muito mais claro na cabeça deles, né? E são os relatos que a gente escuta e a literatura é muito pouca ainda, né? É muito reduzida sobre o diagnóstico tardio no TEA. Mas esses relatos, eles são... Quando a gente fala de vida, a gente não precisa de muito número, né? A gente tem que pensar que é uma vida que está sendo impactada. Então isso importa. E ainda está se fazendo levantamento epidemiológico sobre essa questão também. Exato. Ainda tudo muito inicial. A doutora Fran falando aí, a gente trabalha lá no conselho e tem hora lá que ela diz, o que é? Hiperfoco, o que é? Muitos de nós temos características. Exato. A gente não pode ter o diagnóstico, mas as características, elas existem, né? Então, existem características como, por exemplo, eu acabei de falar, né, da dificuldade de socialização. É um bem comum e nem sempre, não é só isso. O transtorno do espectro, o nome já está dizendo, é uma coisa que é mais ampla. Né, tem muito mais, tem questões de habilidades, né, de autohabilidades, tem questões de hiperfoco, tem questões de linguagem mesmo, né, tem questões de motoras, tem questões sensoriais que são extremamente importantes. Eu me incomodo com a etiqueta da minha roupa. Toda vida que eu vou vestir uma roupa, eu tenho que cortar a etiqueta da minha calça, a etiqueta da minha blusa, porque eu tenho uma questão sensorial que me incomoda. Quando eu vou comer um iogurte, sei lá o que, eu me melo aqui e eu fico agoniada, eu tenho que me limpar. Por isso eu tenho TEA? Não, eu tenho características que estão dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista.
né? Mas não é uma característica, por isso que o diagnóstico ele leva um tempo. Não hoje, né, não tem diagnóstico de um bebê. Bebê autista, 3 meses é autista, 6 meses não. Não tem nem repertório para a avaliação ser feita, né? Porque precisa ser todos os âmbitos, né? Precisam ser avaliados: o motor, o cognitivo, o afetivo, emocional, né? Social e o sensorial. E aí tem uma importância. Tem as questões alimentares também, as restrições, né, alimentares que as crianças apresentam, que tem uma característica bem forte do tempo. É só para vocês terem a ideia, a doutora Fran falou 1 minuto, 1 milhão de coisas aí que dá para... aliás, que quem trabalha com autismo sabe que tem que estar identificando. Então, no olhar tem que identificar 999 mil, né? E aí, doutora Fran, a gente tem um problema ou uma solução, né? Obviamente. A gente precisa de boas práticas para poder tanto fazer o diagnóstico, mas também o tratamento, né? E já entrando nesse âmbito aí do tratamento, o que o conselho aí tem feito, o que a gente, como CREFIT 6, pode fazer para essas boas práticas e também para valorizar os dois profissionais? A gente, enquanto conselho, a gente tem a obrigação de proteger a sociedade do mal profissional. Isso é fato, né? E nós temos feito isso com excelência, né? A gente tem visitado clínicas, a gente tem fiscalizado, mas para além disso, é uma característica bem forte da nossa gestão, a gente tem educado as pessoas através de formação, né, de capacitação. A gente acabou de falar aqui sobre as formações EAD, que a qualidade pode deixar a desejar e deixa, né? Tem deixado, pelo que a gente tem visto. Sim. E aí não é a obrigatoriedade do CREFIT 6, mas é também um papel de formar através de capacitações, por exemplo. A gente tem um projeto lindo, né, que é o Capacita CREFIT 6, que nós rodamos praticamente, você sabe melhor do que eu, né? O estado do Ceará, quantos municípios a gente fez? Eu perdi as contas. A última vez que eu contei, a gente estava em 20 alguma coisa. 26, 28 municípios que foram capacitados em loco com equipes, né? Equipes não do CREFIT 6 apenas, equipes de expert. Parceria com professores, né, da Universidade Federal. A Universidade Federal do Ceará, né, os professores têm sido aí nossos parceiros. Mande um abraço aí, doutor Bernardo, doutor Ramon, que tá aí com a gente aí, viajando na caminhonete para cima e para baixo do estado. Isso, e aí a terapia ocupacional ainda não aconteceu, por quê? Porque quando a gente chega no município não tem terapeuta ocupacional. Exatamente. Né? Então, embora a gente contemple também a terapia ocupacional, mas quando a gente chega no município não tem nenhum terapeuta ocupacional inscrito. Não faz parte ali da atenção atenção da prefeitura, primária, em si, da Secretaria de Saúde do município, né? Mas daqui a pouco isso vai mudar, viu, eu acho que daqui uns 5, 6 anos eu acho que a gente já tem essa mudança. Vai mudar. Praticamente todo mundo que trabalha com saúde da criança no estado do Ceará já passou pelo NUTEP para aperfeiçoamento, para formação. Eu fiz minha especialização lá, depois dei aula lá, né? E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi as pessoas sendo... os recém-formados sendo absorvidos pelo NUTEP, que é um órgão assim, de excelência no nosso estado. Exatamente. A gente tem alguns equipamentos que são de referência aí no Norte e Nordeste também. O NUTEP é um deles, né? Sim. Tem outras, as casas de autista aí espalhadas nas prefeituras também. E tem trazido muita coisa boa à sociedade. Isso é um fato. E a doutora Francilena falou aí sobre a questão das capacitações. Então, é isso, né? A gente precisa buscar o que é que está tendo de novo nos estudos científicos, o que é que tem evidência científica, para que a gente consiga levar aí para os terapeutas ocupacionais, para os fisioterapeutas que trabalham com autismo, porque a gente sabe que a cada mês vai mudando, né? Então, não existe um tratamento chave hoje, né? Obviamente, para algumas coisas do espectro já existem tratamentos com guidelines e super indicados, mas tem muita coisa que a gente ainda tem que avançar, não é isso? Exato. O que que der testado, né? O que que teve nesse ano de 2026 aí de alguma novidade sobre tratamento ou não? Ainda a gente caminha devagar ainda paralelamente ao diagnóstico, né, do autismo, né? Existe aí a questão medicamentosa que tem controvérsia. Eu acho que nessa área tudo tem controvérsia, né? Mas Sim. Você falou o que tem... eu tenho lido sobre o uso, né, a prescrição e o uso do cannabis, né, para alteração da agitação comportamental na pessoa. Na verdade, o que eu li foi criança, né? Vou falar do que eu li, né? Então, os artigos que eu li foi em relação ao uso do cannabis
Para as convulsões, né, existem os TEA que tem convulsão e existe também a agitação psicomotora, com resultados de melhoria, com relatos de melhoria. Não sei se é um percentual significativo, que é significativo para a pesquisa, né, mas os poucos artigos que tem publicado, de novidade, fala da utilização do cannabis, né, a integração sensorial, né, que é bem da área da reabilitação, em especial aí da terapia ocupacional, né, existem também artigos científicos que comprovam que a criança com TEA, ou a pessoa, na verdade, né, com TEA, que faz uso da terapia através da integração sensorial, ela tem benefícios nos seus ajustes, na sua auto-organização, para a melhoria da sua rotina, para a melhoria da sua qualidade de vida. Então, eu acho que essas duas, né, tanto a parte medicamentosa como a não medicamentosa, falando aqui de um método, né, que é a integração sensorial, ela tem trazido isso, tem estudos que comprovam benefícios na autorregulação e na melhoria da sua autonomia, né, dos pacientes com TEA. Eu tinha visto na internet um medicamento que saiu recente, eu acho que deve ter um mês aí, e eu fui pesquisar aqui, né, enquanto você falava, eu estava dando uma olhada na FDA lá nos Estados Unidos, né, ela aprovou recentemente uma droga que os estudos têm mostrado melhoria. Mas em relação ao autismo, os Estados Unidos, ele insiste, né, o atual presidente, inclusive, pagou para um pesquisador, desafiou, eu quero que você encontre uma causa biológica para o autismo. Ele gastou o dinheiro todo da pesquisa e não existe uma causa biológica para o autismo. Você já relatou isso, inclusive, né, aqui na conversa, viu, pessoal? E aí, assim... realmente não tem ainda, é multifatorial. Né? E a gente da fisioterapia e da terapia ocupacional, o diagnóstico, ele muda para a minha intervenção ou ele não muda a minha intervenção? É uma pergunta que dá vontade de não dar resposta, né? Só para refletir, mas vamos lá. Quando eu tenho uma criança que tem todas as características de TEA, mas ela não tem um diagnóstico, ela não tem um laudo, e a outra eu vou intervir de forma diferente? Não mesmo, né? O diagnóstico ele é importante para aquela família, para os benefícios, para os direitos, né, que a pessoa com TEA tem. Mas na minha intervenção, né, desde os sinais de alerta, eu já posso fazer os ajustes de autorregulação, os estímulos, né, ou a redução dos estímulos sensoriais, usar, se eu tiver formação, a integração sensorial ao meu favor, mesmo que esse diagnóstico não exista. Porque o que eu trato não é o diagnóstico ele não muda, ele não é destino, como se diz, né? O diagnóstico ele não é destino. Mas aquilo que a criança, no meu caso, que só trabalho com criança, aquilo que a criança me apresenta, eu já consigo melhorar a qualidade de vida dela e a autonomia na rotina da casa, né, do dia a dia dela, pelo que ela me apresenta. Daqui a pouco a gente está se encaminhando aqui já para o final do podcast, tá? Mas, Fran, o que a gente pode fazer, né, como CREFIT 6 para melhorar esse reconhecimento, né, das autoridades, da sociedade, para a fisioterapia, da importância da fisioterapia e terapia ocupacional para o paciente portador de TEA? Jax, a nossa luta pelas melhorias nas políticas públicas, ela não pode parar onde está. Né? A gente teve aí um avanço com o STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, né? Isso. A gente teve um avanço aí, semana passada a gente falou sobre isso na mídia, fortemente, que isso eu acho que já foi resultado, né, do impacto, um impacto, na verdade, que nós, enquanto CREFITO, todos os CREFITOS do Brasil, né, e o COFITO, nosso sistema, ele é muito forte, ele tem cada vez mais sido presente nas decisões das políticas públicas, e aí o STJ vem com um presente para a gente, né, a gente cutucou da forma mais ampla, né, exigindo os direitos, e aí o STJ vem e diz, os planos de saúde não podem mais barrar o número de, eles usam, a gente não gosta desse nome, mas foi usado pela justiça, então vamos obedecer, né, o número de sessões, porque o que é que os planos de saúde cruelmente vinham fazendo? Seu filho tem TEA e estava sendo tratado no plano de saúde X, aí ele tinha 10 atendimentos, evoluiu quase nada, mas não podia mais fazer, por quê? Porque o plano de saúde diz que ele só tem direito a 10, então isso é pelo menos cruel. E qual foi o avanço que a gente teve nisso, com a decisão do STJ? Nenhuma terapia mais vai poder ser recortada, né, no meio do processo. Porque nós que
estudamos pelo menos 4, 5 anos na graduação, fora o resto que vem aí mais sei lá quantos anos, né? Nós estudamos, nós sabemos avaliar uma criança, sabemos traçar um plano de tratamento e sabemos intervir. Então, quem diz quantos atendimentos ela precisa, não é o plano de saúde, é o profissional que está ali acompanhando. E mesmo assim, a gente não tem como dizer, né? No nosso código de ética, inclusive, diz, você não pode determinar quantos atendimentos você vai fazer. É proibido. Né? Então, a gente sabe, junto com aquela família, que a criança ou a pessoa com TEA está em processo terapêutico. Quando é que ela vai ter alta? Pode Só ser Deus sabe. próxima semana e pode ser não tão cedo, e pode ser hoje. Então, os planos de saúde, eles não têm mais esse direito. Isso foi uma vitória que eu acredito que tenha aí a força do CREFIT 6 também por trás. E além disso, então, é importantíssimo que o plano de saúde não barre mais, né, o número de atendimentos, porque isso atrapalha todo o tratamento que a pessoa, né, do espectro autista tem. Então a gente tem aí, obviamente, uma melhoria da qualidade do serviço. Por quê? Porque eu não vou mais limitar, você vai vir, eu preciso lhe atender 30, 40 vezes e o plano de saúde ele vai autorizar isso agora. Então, quem está ouvindo aí, ouvindo esse podcast, que tem tratamento contínuo para transtorno do espectro autista, que o plano de saúde barrar, pode judicializar, que hoje, né, a súmula do STJ diz, então todos os tribunais abaixo do STJ ele tem que seguir. Você pode usar inclusive o Código do Consumidor. Você está pagando um plano e o plano está te negando. Como assim? Até isso você pode usar a seu favor agora. Quando vocês vão fechar um plano de saúde, lá vem dizendo a quantidade de fisioterapia e terapia ocupacional por ano. Tá? 20 atendimentos por ano, 30 atendimentos por ano, né? E independente do contrato, o STJ já disse que pode ter só 2 lá, mas você tem direito a quantos for necessário no caso do diagnóstico do autismo, tá? Então, isso aí é uma informação importante para o usuário, porque tira esse peso, né? Porque ele fica preocupado, rapaz, será que eu vou conseguir dar continuidade no tratamento? Então, fiquem tranquilos que a partir de agora, né, dessa decisão, vocês terão aí esses atendimentos contínuos. E isso é bom, porque você vai ver a importância, que hoje é inegável, inquestionável, a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional no paciente de TEA. Então, o que é que você tem visto aí nas ruas, com as mães, o reconhecimento, com você como profissional, Fran? Tá. O reconhecimento das famílias, né, das mães em especial, mas também das famílias, ele é inegável, mas falando aqui de ciência mesmo, sabe, Jacques? Para além do relato das famílias, que isso não é menos nem mais importante, só é diferente. Existem equipamentos, não, existem protocolos clínicos que me diz o quanto que essa criança, ou que essa pessoa, só consigo falar de criança porque é da minha, né, da minha área, mas o quanto que essa criança evoluiu, de quando chegou para mim e hoje, 3 meses depois. Estou falando de desempenho ocupacional, por exemplo, né? Nós temos protocolos que são padrão ouro, é utilizado, não é coisa do Ceará, do Brasil, não é coisa de mundo, né? Então, eu tenho um paciente que agora recebeu alta e foi para os Estados Unidos, foi morar lá, não, foi para o Canadá, desculpa, foi morar em Vancouver, Canadá, não é isso? Foi morar lá, com a família. Eu fiz um relatório com o protocolo, utilizando o protocolo que é padrão ouro, vou dizer aqui o nome, AMES, por exemplo, é um protocolo de avaliação motora global de criança até 1 ano e meio. Quando ele foi para lá, eu fiz um relatório, o fisioterapeuta de lá, ele tem a obrigação de saber do que eu estou falando, porque esse protocolo, ele é universal. A linguagem é universal. E assim para o TEA também tem. O AMES é global motor, né? Pode ser usado no TEA, mas é mais para criança com atraso, né? O prematuro, enfim. E existem também os protocolos que são específicos do transtorno do espectro autista, que me diz sobre o desempenho ocupacional, por exemplo, na terapia ocupacional, dessa criança. O que é que ele não conseguia antes, o que é que ele não tinha autonomia antes, e o que é que agora ele tem. A família que responde para mim, é quem está no dia a dia. Então, não basta só o relato, meu filho está melhor, meu filho está muito mais calmo, está muito mais tranquilo, isso gera impacto, ótimo. Mas, além disso, a ciência também mostra que os atendimentos da terapia ocupacional, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, ele também é mensurável. Isso é importante. Então, vamos lá. Para encerrar aí, eu acho que a gente tem
essa questão da fisioterapia, da terapia ocupacional, é importantíssimo, o papel tem que ter, não existe tratamento do TEA sem os dois profissionais, obviamente a equipe é interdisciplinar, mas o que a gente faz, né, como terapeuta ocupacional, como fisioterapeuta, só nós podemos fazer, só nós iremos ter um olhar diferenciado para esses pacientes, e é por isso da importância também. Então, no mundo inteiro, hoje, os dois profissionais, né, muda-se o nome de país para alguns países, mas é essencial com que a gente esteja inclusos aí, inseridos nessa questão dos tratamentos. Então, doutora Fran, a gente vai se encaminhando aí para o final, falamos muita coisa, tiramos muitas dúvidas, foi muita novidade até para mim, né? Eu não trabalho com paciente do espectro autista, nem crianças eu pego de vez em quando lá no consultório, mas meu forte é outro. Mas assim, é muita novidade, muita coisa interessante aí. Então, quem tem interesse no assunto, pode seguir a doutora Francilena aí no Instagram, fala super acessível. A gente lá no conselho também, se quiser ir visitá-la, ela está no conselho quase todos os dias. Eu acho que todo dia, né? Eu não me lembro de não... já tá bom de diminuir, já, tá bom já. De chegar lá e ela não tá. Nunca, nem me lembro. Então, super acessível, a gente tá aí também para tirar dúvidas. Sigam a página do CREFIT 6 e a gente tá assim, indo pro fechamento aqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aqui olhando para a câmera para dizer para quem está assistindo de forma geral, para a população de forma geral, não só para o profissional de fisioterapia, terapia ocupacional, mas deixa a mensagem para eles também, mas especialmente para a mãezinha aí que está na dúvida. Então, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, né, no Papo CREFIT 6, esse podcast que tem sido, assim, tem abrilhantado aí tantos temas, e esse que é um tema tão pertinente, tão atual, né, tão contemporâneo. Dizer que nós da fisioterapia, nós que fazemos a terapia ocupacional, nós que estamos no CREFIT 6, somos apoiadores e lutamos sempre aí pela causa do TEA, e que vocês podem contar com a gente, sigam a gente, né, nas redes sociais. O meu Instagram é Francilena Bessa e também o do CREFIT 6, e que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Doutora Fran, né, que a gente costuma dizer lá no CREFIT, muitíssimo obrigado pela sua presença. Saiba que eu tenho uma admiração gigantesca pelo que você faz. Eu sei que você faz com todo carinho, com todo amor, e quando a gente faz com o que gosta, do jeito, da forma com que a gente ama fazer aquilo, que eu sei, eu já vi, já presenciei algumas coisas da Fran, e fico assim muito feliz de a gente estar ali trabalhando junto, porque a gente é com todo o coração que a gente está lutando aí por esses direitos, para ampliação da fisioterapia, para valorização da terapia ocupacional. Então, é uma oportunidade. Conheci, né, doutora Fran, já nessa questão de conselho aí, todo nesse imbróglio de conselho, mas foram as boas surpresas, as pessoas que eu conheci nesses últimos anos lá no conselho. Então, muitíssimo obrigado de coração, né? E quando a gente fala aí de TEA, de transtorno do espectro autista, a gente está falando de inclusão, de cuidado, e isso é importante. Então, trabalhar com pessoas que têm essa visão também. A gente está aqui hoje conversando sobre esse assunto, porque a Fran sempre levou para dentro do conselho essa questão do autismo, e a gente não pode, né, nem deve deixar isso em segundo plano. É importante, então a Fran vivencia isso todos os dias, ela leva isso para o conselho, e a gente amplia a nossa atuação como conselho para que a gente consiga ajudar, valorizar e trazer melhores qualificações aos profissionais, alunos, enfim, todos que têm aí todo o amparo do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará, né, que é a 6ª região. Então agradeço aí sua presença, por ter escutado a gente até aqui. Espero que aproveite muito o assunto que foi falado, se aprofundem, tem muita coisa para vocês pesquisarem aí sobre autismo, porque realmente não existe uma droga que vai curar, né? Embora eu esteja autorizando diversas drogas, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas são essenciais, não há medicamento nenhum que substitua isso. Então, até o próximo Papo CREFIT 6, e muitíssimo obrigado aí pelo assunto, Fran. Um abraço a todos e até mais.